Olá, mais uma vez, seja bem-vindo aí às nossas aulas, aos nossos vídeos. E hoje, dando sequência então a essa série de vídeos que nós estamos estudando, que é estudar, né, a gramática latina do professor Napoleão Mendes de Almeida. Hoje nós iremos estudar as lições 7 e 8, que correspondem então à primeira declinação e algumas normas para a tradução. Prossigamos. Bom, então nós temos a primeira declinação, temos aqui a nossa tabelinha, singular e o plural. Então veja só, quais são as palavras que pertencem à primeira declinação? Então são as palavras cujo genitivo, né, as palavras que terminem em AE. Lembrando mais uma vez que a gente pode ter o nominativo, o vocativo, o dativo, o ablativo, o acusativo se repetindo entre uma declinação e outra, tá certo? Então, o único caso que não se repete em todas as declinações latinas é o genitivo, também o genitivo singular. Então são as palavras que terminam em AE. AE pela pronúncia reconstituída ou E pela pronúncia segundo as orientações do professor Napoleão Mendes de Almeida. O professor Napoleão Mendes de Almeida ele só fala sobre a pronúncia na introdução do livro, tá bem? A maior parte das palavras são do gênero feminino, ou seja, então essa declinação aqui, a maior parte, né, das palavras são do gênero feminino, mas não quer dizer que só seja do gênero feminino. Os nomes de homens, de profissões e alguns rios são do gênero masculino, tá bem? Então vamos lá, nós temos aqui a tabela da esquerda e a tabela da direita. Nós podemos então, na sequência, aqui que eu vou falar agora. Aqui nós temos então o nominativo, o vocativo, o genitivo, o dativo, ablativo e acusativo. Plural: nominativo, vocativo, genitivo, dativo, ablativo e acusativo. Então, as palavras a, nominativo a, vocativo a, genitivo ai, dativo ai, ablativo a longo, a breve e acusativo ai. Veja só, ó, aqui ó, ai é a mesma, tá vendo? O que isso quer dizer? Que é o contexto que vai indicar se eu estou me referindo, se o texto se refere a um nominativo vocativo, genitivo ou dativo. Genitivo, vocativo, genitivo, dativo, ablativo, acusativo. Ok? Aaron, né? Aaron. Continuando. Então aqui nós temos aqui a declinação de rosa, roça, não é Z, também é roça, roçai, tá? É um pouco complicado, né? A gente tem que abrir mão aí da nossa pronúncia em língua portuguesa. Roça, roçai. Então eu tenho aqui do lado esquerdo o singular e do lado direito
o plural. Então veja só, aqui eu tenho o radical ou tema da palavra, como foi falado antes. Como é que nós conhecemos o radical ou tema? Tirando o genitivo. Também roça, roça, roçai, roçai, roça, roçam. Também procurar não nasalizar esse M aqui, tá? Rosan, não nasalizar. Roçam, roçai, roçai, roçarum, roçarum, roces, roces, roças. Também, essa é a declinação. Bom, então segue essa declinação aqui. Fábula, praeta, presa, musca, mosca, via, via, estrada, glória, gloriai, estela, estrela. Quais são os radicais então da palavra? Fabul, tewele, vi, praet, praet, glory, musk, musk, stel, stel. Tá bem? Então é só tirar o A do nominativo singular e colocar as desinências de cada caso. Praeta, praeta, praetai, praetai, praetá, praetam, praetai, praetai, praetarum, praetis, praetis, praetas. Essa é a palavra presa. Continuando. Então aqui nós temos aqui nauta, nautai, uma palavra masculina que é o marinheiro. Então nós temos aqui naut, que é o tema ou o radical. E a mesma coisa, é um nome masculino, apesar de terminar em A, tá bem? Nome do gênero masculino. Nauta, nauta, nautai, nautae, nauta, nautam, nautae, nautae, nautarum, nautis, nautis, nautas. É muito importante você decorarmos a sequência, né? Quando conseguimos decorar a sequência dos casos, é importante quando formos ou quando for pedido em alguma atividade, já sabermos de cor quais são as terminações de cada caso. E veja só, em latim existe uma característica. Uma palavra no singular, ela tem uma tradução, um significado, e no plural ele possui outro significado. Tá bom? Então, do lado na parte em que se divide, né? Se divide aqui, nós temos coluna singular e a tradução de palavras da primeira declinação, o plural e a tradução também da primeira declinação. Então nós temos aqui a palavra angústia, é brevidade. Já o nominativo plural angustiae, angustiae, a tradução é desfiladeiro ou garganta. A palavra cera é traduzida por cera mesmo em língua portuguesa. Agora, serai, nós traduzimos como tábuas escritas. As tabuinhas que serão usadas para
descrever a coisa, algo. Continuando, nós temos aqui a palavra cópia, abundância. Copiai exércitos e tropas. Então, se eu tiver um texto, não vai ter, eles vão ter que usar uma outra maneira no texto também para indicar o plural dessa palavra aqui. Ele não vai usar isso aqui, porque copiai quer dizer exércitos, tropas. Fortuna quer dizer sorte. Fortunai, bens e riquezas. Gracia, favor, graça. Graciae, agradecimentos. Litera ou litera, né, com 2 T's, quer dizer letra, no singular. Literae, plural, carta. Ópera, obra. Operae, quem trabalha na obra, os operários. Vigília, vigília. Vigiliae, sentinelas. Tá bem? Então, essa característica aí dessas palavras, tá bem? Lembrando que eu estou reproduzindo exatamente o que tem no livro do professor Napoleão Mendes de Almeida. Tá bem? Esses exemplos aqui foram dados por ele. Se você tiver o PDF ou o próprio livro, você pode observar isso aí. Continuando. Então, alguns outros nomes agora apenas no plural, ou seja, não tenho no singular, divicia, diviciai. Tá bem? Só tenho diviciai, diviciaram. Riquezas. Indúcia, induciaram a trégua, o armistício. Indícia, indiciaram a cilada ou a insídia. Nupícia, nupciaram as núpcias. Calenda, calendai, calendaram. Ou com K, calendai, calendaram. As calendas do primeiro ao primeiro dia do mês. E as nonas, né? Os nonai, nonaram. O quinto ou o sétimo dia dos meses romanos, as nonas. Atenae, aí aqui algumas palavras, nomes de cidades. Atenae, atenaram. Siracusai, siracusaram. Tepai, tebaram. Veneciai, veneciaram. Pois bem, seguindo então a segunda parte continuando a segunda parte do nosso vídeo, as normas para a tradução. Então, em latim não há artigo, você não vai encontrar em latim o a, o uma, ou uns, umas, tá bem? Tanto singular como plural não há artigo em latim. Então, durante a tradução, nós devemos seguir, né, a lógica do texto. Também nós devemos acrescentar ou não o artigo conforme a necessidade, tá bem? E também se pegarmos um texto do português para o latim, o artigo não será traduzido. Não há preposição de adjunto adverbial de causa em latim. Ou seja, esse adjunto aqui, essa preposição aqui, ela não existe em latim, tá bom? Nós não traduzimos. O vaso caiu por descuido do menino. A única palavra que traduziríamos seria descuido. Ignaviae, regnae. Ignavia ou ignauia, regnae. Veja só, esse aqui está no ablativo, tá bom? Então, o adjunto adverbial de causa é traduzido pelo ablativo. Na tradução, acrescenta-se a preposição por
covardia da rainha. Tá ok? Tanto em latim como em português, a interjeição ó fulano, ó rapaz, ó criança, ó Deus, nós somente usamos para ênfase. Então, nosso vocativo, né? Essa preposição aqui é usada no vocativo, ela só será usada caso desejamos dar ênfase, tá bem? Ou caso não queiramos, é só não colocar. Então, essa interjeição ela existe tanto em português como em latim, sem o acento, tá bom? Continuando, não há em latim as preposições de adjunta nominal. O adjunta nominal em latim ele é vertido para o genitivo, isso mesmo. O a ou para o objeto indireto, também não existe. Um objeto indireto em latim é vertido para o dativo. E o por, que é um adjunto adverbial, que em latim nós usaremos, né, o ablativo, tá certo? Então aqui nós temos finalmente um pequeno resumo do que vimos agora no minuto atrás, ou na tela anterior. O genitivo traduzimos por de, do, da, dos, das. O dativo traduzimos para a ou para, tanto a como para, ambos são adequados. E traduzimos em português por ao, a, aos, as, para o, para a, para os e para as. Tá ok? Lembrando que isso aqui só usamos diante de palavra feminina. O ablativo, em alguns casos, traduzimos por, e aqui tem pelo, pela, pelos, pelas. Então aqui nós temos aqui os casos, o singular e o plural, e veja só a palavra em latim, tá bem? E a respectiva versão ou tradução para o português. Então a palavra, o nominativo ala, a asa. Vocativo ala, ó asa. Lembrando que o ó só colocaremos caso queiramos dar ênfase. O alai da asa, alai para a asa ou a asa, nesse caso aqui é possível colocar então a crase, porque eu estou diante de uma palavra feminina. Alá, vamos pronunciar corretamente, alá, alá. É um pouco mais demorado esse A em relação a esse. Pela asa, alá, as asas, objeto direto, né? Asa. Alai, as asas, sujeito. Alai, ó asas. Alarum, das asas. Alis, para as asas. Ou as asas, tanto essa como essa aqui são válidas. Alis, pelas asas. Alas, as asas, objeto direto. Então, é isso. Obrigado por assistir até o final o nosso vídeo e até a próxima oportunidade.